Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando o nosso estudo de equações diferenciais homogêneas de segunda ordem com coeficientes constantes, nós veremos agora como resolver a situação em que a equação característica possui raízes complexas. Ou seja, são as situações em que o B2 menos 4AC é menor que zero. Então, eu vou iniciar apresentando para vocês a forma geral de como nós resolvemos as equações diferenciais nessas situações e depois eu vou apresentar para vocês um exemplo. Bom, antes de começar a atacar a forma de resolver essa equação diferencial para os casos em que a equação característica possui raízes complexas, é importante eu apresentar para vocês a equação de Euler, que é uma equação que nós vamos precisar daqui a pouquinho, quando nós estivermos resolvendo essa equação diferencial. Bom, nós sabemos que a função exponencial ela pode ser escrita em termos de uma série de potências dessa forma aqui. E nós sabemos que essa série de potências é uma série convergente para qualquer valor real de t. A nossa ideia é estender essa expansão em séries de exponencial real para exponenciais complexas. Nem sempre nós podemos estender de forma imediata o que nós conhecemos a respeito de funções reais para as funções complexas, mas neste caso aqui nós podemos estender sem problema algum. Então, como que ficaria a exponencial de iθ, onde i é a raiz quadrada de menos 1, que é conhecida como a unidade imaginária. Então, a exponencial de iθ, nós usamos essa expansão em séries aqui, da exponencial de t, simplesmente trocando a letra t por i vezes θ. Então, nós teremos isso daqui, esta série de potências. Então, aqui nós teremos i elevado a zero, que dá 1, i elevado a 1, que é o próprio i ao quadrado. O que é i ao quadrado? É i vezes i. Então, i ao quadrado dá menos 1. Depois teremos aqui i ao cubo. O que é i ao cubo? I ao cubo é i ao quadrado vezes i. Então, vai dar menos 1 vezes i. O que é i à quarta? I à quarta é i ao quadrado vezes i ao quadrado, que dá 1. I à quinta vai dar i à sexta vai dar menos 1, e assim sucessivamente. Então, nós observamos que o i elevado a um número ímpar, ele vai ser mais i ou menos i. E de forma semelhante, i elevado a um número par vai ser mais 1 ou menos 1. Então, nós pegamos essa série e reescrevemos ela dessa forma aqui. Ou seja, nós separamos os valores de n pares dos valores de n que são ímpares. Então, ou seja, nós estamos rearranjando os termos dessa série para ficarem dessa forma aqui. Aqui nós temos um somatório onde nós somamos os termos pares, começando em 0 até infinito, e um somatório dos termos com n ímpar, começando em n igual a 1 e indo até infinito. Esse somatório aqui, em que os valores de n são pares, nós podemos então substituir n por 2m, porque 2m, para qualquer m inteiro, 2m é um número par. Então teremos iθ elevado a 2m dividido por m fatorial, com m começando em 0, que é o nosso primeiro par nessa série aqui. De forma semelhante, nós reescrevemos esse somatório dessa forma aqui. Nós trocamos n por 2m mais 1, porque para qualquer inteiro m, 2m mais 1 vai ser um número ímpar. Então vai ficar iθ elevado a 2m mais 1 dividido por 2m mais 1 fatorial. Começando em m igual a 0,
Por quê? Porque o nosso primeiro ímpar é n igual a 1. Então, o nosso primeiro termo aqui também vai ser o expoente 1 e o denominador vai ser 1 fatorial. Nós vimos que i elevado a 2m pode ser mais 1 ou menos 1 e que i elevado a 2m mais 1 pode ser mais i ou menos i. Então, nós reescrevemos essa série dessa forma aqui e nós reescrevemos essa série nessa forma aqui, que são séries alternadas. Esse fator i é um fator comum a todos os termos dessa série aqui. Então, nós podemos colocar este i em evidência, ou seja, tirar este i do somatório. Então, nós temos que a nossa exponencial de iθ vai ser o quê? Vai ser este somatório aqui, que eu simplesmente repeti, mais este somatório aqui, onde eu simplesmente coloquei o i em evidência. Aí nós lembramos do estudo de séries de potências, que essa série aqui é a série que representa a função cosseno, e essa série aqui é a série que representa a função seno. Então, nós temos que i elevado a iθ é nada mais nada menos que cosseno de θ mais i seno de θ. Essa fórmula é chamada de fórmula de Euler. Se em vez de iθ nós colocarmos menos iθ, então o que nós precisamos fazer aqui é trocar θ por menos θ. Como a função cosseno é uma função par, cosseno de menos θ é igual a cosseno de θ. E como seno de θ é uma função ímpar, então seno de menos θ é menos seno de θ. Então, para os casos em que nós tivermos um sinal negativo aqui na frente do i, nós precisamos colocar um sinal de menos aqui na frente do i seno de θ. Então, essa é a fórmula de Euler que nós usaremos quando a equação característica possuir raízes complexas. Então, temos aqui a nossa equação diferencial de segunda ordem, homogênea, com coeficientes a, b e c constantes, sendo que a constante a é diferente de zero. Bom, então nós vamos propor para esta equação diferencial soluções, a princípio, da forma de exponencial de RT. Ou seja, nós vamos supor que existe um valor de R para o qual essa função seja a solução da equação diferencial. Então, o que nós fazemos? Nós calculamos a derivada primeira do y, obtendo isso. Calculamos a derivada segunda, obtendo isso. Então, nós pegamos a derivada segunda, substituímos aqui na equação diferencial. Pegamos a derivada primeira, também substituímos na equação diferencial. E pegamos a função y e substituímos na equação diferencial. Então, teremos isso aqui. A, y duas linhas, mais b, y', mais c vezes y. E isso precisa ser igual a zero. Então, colocando essa exponencial que aparece aqui nesses três termos em evidência, nós obtemos essa equação aqui. Como essa exponencial é diferente de zero para qualquer valor de r, então essa igualdade a zero vai ser satisfeita quando esse termo que está entre, este fator que está entre parênteses for igual a zero. E essa é a nossa equação característica. Então, o que nós estamos considerando nessa videoaula é a situação em que essa equação característica possui raízes complexas. Bom, isso aqui é uma equação de segundo grau em R. Então, as raízes dessa equação são dadas por essa fórmula. E como nós estamos considerando as situações em que as raízes são complexas, então isso significa que nós estamos considerando as situações em que o B2 menos 4AC é menor que zero.
Então, manipulando um pouquinho a forma dessas raízes R1 e R2, nós obtemos o seguinte. Nós podemos escrever essas raízes nessa forma aqui. Daqui para cá, o que nós fizemos foi usar a propriedade de que a raiz do produto é o produto de raízes. No conjunto dos números complexos, isso aqui é o que nós chamamos de unidade imaginária e representamos pela letra I. Ou, dependendo do livro, você vai encontrar isso sendo representado pela letra J. Desta forma, as raízes R1 e R2 possuem uma parte real e uma parte imaginária. O menos b sobre 2a é a parte real das raízes R1 e R2, e nós vamos chamar isso de lambda, ou seja, nós vamos representar a parte real das raízes da equação característica pela letra lambda. E a parte imaginária, que é essa raiz quadrada sobre 2a, nós representaremos pela letra mi. Então, com isso, essas raízes R1 e R2 da equação característica são escritas de uma forma mais simplificada como essa daqui. Aqui é a parte real, mais ou menos i, que é a raiz quadrada de menos 1, vezes mi, que é o valor absoluto da parte imaginária das raízes R1 e R2. Então, como nós temos duas raízes, R1 e R2, então a nossa proposta de solução, que é a exponencial de R vezes t, fornece então duas possibilidades. A possibilidade em que a solução para a equação diferencial é a exponencial de R1 vezes t, e a situação em que a solução é a exponencial de R2 vezes t. Aqui eu poderia chamar essa solução de y1 e essa solução de y2. Então, por que eu estou chamando essas soluções de u e v? Eu estou chamando essas soluções de u e v porque essa exponencial ainda está na forma complexa, envolvendo este número imaginário i. Ou melhor dizendo, as nossas raízes, a nossa solução, dessa forma como ela está escrita, ela tem uma parte real e uma parte imaginária. A ideia aqui é manipular essas funções u e v de tal forma que no final nós encontramos, em vez de funções complexas como soluções da nossa equação diferencial, o nosso objetivo é determinar funções reais que sejam soluções da equação diferencial. Então eu estou reservando os símbolos y1 e y2 para representar as soluções reais da equação diferencial. Desta forma, a solução u é a exponencial de R1 vezes t, e a solução v é a exponencial de R2 vezes t, onde R2 é lambda menos i vezes mi. Então, nós temos essas duas exponenciais aqui, para u e para v. Nós sabemos que a exponencial da soma é um produto de exponenciais, então nós reescrevemos essa expressão dessa forma. A mesma coisa aqui embaixo. Como eu disse para vocês agora há pouco, o nosso objetivo é obter soluções reais para a equação diferencial, a partir dessas duas soluções complexas. Para isso, nós vamos escrever essas exponenciais de IMT e menos IMT usando cosseno e cosseno através da fórmula de Euler que a gente viu agora há pouco. Essa fórmula de Euler aqui. Então, com isso, nós reescrevemos as funções u e v dessa forma. U de t, repetimos a exponencial, e no lugar dessa exponencial, nós usamos então a fórmula de Euler. E notem que o que nós precisamos fazer
é usar o sinal de mais para a expressão de u, porque aqui o expoente é positivo. E no lugar de θ, nós colocamos mi vezes t. Então, dessa forma, nós temos que u vai ser cosseno de μt, mais i vezes seno de θ. No lugar de θ, nós colocamos μt. Da mesma forma, a solução v de t. A única diferença que tem na solução v de t é que nós precisamos usar esse sinal de menos aqui. Então, essa exponencial vai ser escrita nessa forma aqui, usando esse sinal de menos na fórmula de Euler. Nas aulas anteriores, nós vimos que se nós temos duas soluções da equação diferencial, então qualquer combinação linear dessas duas soluções continua sendo uma solução da equação diferencial. Então, vamos pegar essas soluções u e v, que são soluções da equação diferencial, e vamos fazer a seguinte combinação linear dessas duas soluções, que é nada mais, nada menos que u mais v. Por que u mais v? Porque nós observamos que, se nós somarmos a solução u com a solução v, essa parte imaginária das soluções u e v se cancelam. E nós teremos, então, uma solução da equação diferencial, que é uma solução real, que é o que nós estamos buscando para a nossa equação diferencial, ou seja, nós estamos buscando soluções reais. Passando esse 2 para o lado de cá dividindo, nós continuamos tendo uma combinação linear das soluções u e v, que são funções complexas, porém essa combinação linear é uma função real. E essa função real é uma solução da equação diferencial e nós vamos chamar essa solução de y1. De forma semelhante, nós temos o seguinte: se nós pegarmos a solução u menos a solução v, a função que nós obtemos disso continua sendo solução da equação diferencial, pois é uma combinação linear de duas soluções da equação diferencial. Fazendo isso, a parte real, que é cosseno de μt, cancela, e nós teremos então que u menos v vai ser 2 vezes i vezes a exponencial vezes seno de mi vezes t. Aí o que nós fazemos? Nós passamos este 2i para o outro lado dividindo. Então, nós temos essa combinação linear das soluções u e v, que é esta função real aqui. Então, u e v são funções complexas, mas quando nós pegamos essas combinações lineares específicas, nós obtemos soluções reais para a equação diferencial. Essa função aqui, que é a solução da equação diferencial, nós chamaremos de y2. Dessa forma, a partir de duas soluções complexas da equação diferencial, nós obtemos duas soluções reais para essa equação diferencial. Agora, a pergunta que nós nos fazemos é a seguinte: essas soluções y1 e y2, que são soluções reais da equação diferencial, são linearmente independentes? Para responder essa pergunta, nós precisamos calcular o Wronskiano. Muito bem, para o cálculo do Wronskiano, nós precisamos do y1, do y2 e das derivadas de y1 e y2. Então aqui nós temos a derivada de y1. y1 é o produto de uma função exponencial com uma função cosseno. Então nós precisamos usar a regra do produto para a derivada. Então, usando a regra do produto, nós temos aqui a exponencial, que é a primeira função, vezes a derivada da segunda, que vai dar menos seno de mi vezes t. Aí, pela regra da cadeia, aparece uma constante mi multiplicando, mais a segunda função vezes a derivada da primeira. Então, a derivada da exponencial é a própria exponencial, e pela regra da cadeia, aparece uma constante
aparece este lambda aqui multiplicando. O mesmo raciocínio se aplica à derivada da função y2. Nós obtemos isso daqui. Então, nós escrevemos o determinante que representa o Wronskiano. O Wronskiano de y1 e y2 avaliado para um valor de t arbitrário é esse determinante aqui. A primeira linha são as soluções y1 e y2, e a segunda linha é formada pelas derivadas de y1 e y2. Aqui nós temos y1, aqui nós temos y2, aqui a derivada de y1 e isso daqui a derivada de y2. Então, nós, para calcularmos este determinante, nós multiplicamos isso por isso, depois subtraímos isso vezes isso. Tá, essa primeira linha aqui, essa primeira linha depois da igualdade é y1 vezes y2 linha. E essa segunda linha é o negativo disso vezes isso, ou seja, o y2 vezes y1 linha. Aqui nós observamos que este termo se cancela com este termo. Esses dois termos aqui têm como fator comum μ vezes a exponencial de 2 lambda-t. Então, nós colocamos esse μ exponencial de 2 lambda-t em evidência. Então, essa expressão fica nessa forma. Cosseno ao quadrado de μt mais seno ao quadrado de μt, nós sabemos que é igual a 1. Então, nós temos que o Wronskiano de y1 e y2 para um t arbitrário é μ vezes a exponencial de 2 lambda-t. Como estamos considerando o caso em que a equação característica possui raízes complexas, e lembrando que o μ é o valor absoluto da parte imaginária das raízes da equação característica, então nós sabemos que o μ é diferente de zero. Se μ é diferente de zero, então esse Wronskiano é diferente de zero, porque a exponencial ela nunca é zero. Desta forma, nós concluímos que as soluções reais y1 e y2 são linearmente independentes e, portanto, essas soluções y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções da equação diferencial. Dessa forma, as combinações lineares dessas soluções y1 e y2 formam a família de soluções da equação diferencial, que é dada por essa expressão aqui, que é o que nós chamamos de solução geral. Então, teremos aqui C1y1 mais C2y2 é C1 vezes essa exponencial vezes cosseno, mais C2 exponencial vezes seno. Nós sabemos que seno e cosseno são funções oscilatórias. Então, y1 e y2 são funções, de certa forma, oscilatórias. No entanto, essas funções seno e cosseno estão sendo multiplicadas por essa exponencial de lambda-t. E nós sabemos que se lambda for maior que zero, essa exponencial é uma exponencial crescente. Da mesma forma, de forma oposta, se lambda é menor que zero, então essa exponencial é uma exponencial decrescente. Então, essas soluções y1 e y2 são soluções oscilatórias que têm uma amplitude decrescente para os casos em que lambda é menor que zero e vão ser funções oscilatórias com amplitude crescente se esse valor de lambda
for maior que zero. Para ilustrar isso, eu coloquei aqui um gráfico mostrando as soluções y1 e y2 para o caso em que lambda é igual a menos meio e para o caso em que μ é igual a 4, ou seja, o valor absoluto da parte imaginária das raízes da equação característica é igual a 4. Então, em azul e em vermelho, nós temos as soluções y1 e y2. Como o lambda é menos meio, negativo, então nós temos aqui oscilações com amplitude que diminui. E diminui de que forma? Diminui de acordo com essa exponencial aqui, exponencial de menos t sobre 2. Para ajudar na visualização de que essa exponencial é a amplitude de oscilação das soluções y1 e y2, eu plotei aqui com linha tracejada, com linha pontilhada, menos a exponencial de t sobre 2 e com linha tracejada a exponencial de menos t sobre 2. E nós observamos que essas oscilações ocorrem exatamente entre essas duas funções aqui que estão sendo representadas pela linha tracejada e pela linha pontilhada. E aqui ao lado eu ilustro uma situação que é oposta à situação que eu mostrei agora há pouco. Nesse caso aqui, o valor de lambda é 1 sobre 2, que é positivo. Como o lambda é positivo, essa exponencial é crescente, então nós teremos as soluções y1 e y2, que são soluções oscilatórias, porém, neste caso, as amplitudes de oscilação são crescentes e crescem exponencialmente. Aqui, de forma semelhante ao caso anterior, eu coloquei os gráficos da exponencial de t sobre 2 com a linha tracejada e menos a exponencial de t sobre 2 com a linha pontilhada. E nós vemos que as soluções y1 e y2 oscilam com amplitude que é dada por essas exponenciais. Eu construí essas figuras usando o Python. Então seria interessante se vocês arrumassem um tempinho para fazer essas figuras também, figuras desse tipo. Vocês podem usar o Python ou outro programa que vocês acharem mais conveniente. Então vamos agora, por meio de um exemplo, ilustrar a forma de solução de equações diferenciais para esse caso em que a equação característica possui raízes complexas.